de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e onde estava o corpo do mestre, os anjos Maria viu e lhe perguntaram: Maria, por que chora? Então Maria lhe respondeu: aqui estava o corpo do mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. Aleluia, Deus. Então Maria anda pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Aleluia, Ele está vivo, Ele está em nosso meio, aleluia. Vai lá e avisa os seus irmãos pra começarem a sorrir. Diz a eles que não acabou, mas que a morte eu venci. Oh, aleluia, Jesus, nós queremos, Pai. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aqui, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. Escute o que aconteceu naquele dia, aleluia. É que a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre.
As nossas vidas estão na mão daquele que tem toda autoridade e poder. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morrer, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morrer, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode conduzir? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que solidão?
Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. E santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, e santo é o Senhor Deus, poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Amém. Declare isso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele tem todo o poder. Oh! Aleluia. Sim. Aleluia. Declare. E Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. E santo. Oh, Santo sim. é o Senhor Deus, poderoso, Somente Ele é digno. digno de louvor, E digno digno de louvor. e tu és santo. Oh, e santo. E é o Senhor Deus poderoso. E digno de louvor, Digno de louvor. tu és santo. A igreja, santo. Adore. É o Senhor Deus, poderoso. E digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo. Sim, tu és. Santo, Sim, Senhor. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua.
ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Aleluia. Oi, ovelhinha, por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem!
Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath, eu tô Aleluia, glória a Deus, amém? Cumprimento mais uma vez a igreja na paz do Senhor Jesus. Quero fazer um momento muito importante com a igreja e peço aos irmãos que se coloquem sobre os pés. Nós vamos, neste momento, fazer um momento também de adoração, que é o momento que nós adoramos ao Senhor Jesus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? O momento da generosidade é muito importante e poderoso para as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos, antes de mais nada, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6, a palavra do Senhor vai nos dizer: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem com toda boa obra. Irmãos, é muito interessante que quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de semente. Nós estamos semeando, nós estamos plantando aquilo que o Senhor nos abençoou. Então nós estamos semeando e plantando porque nós confiamos em primeiro lugar que a nossa oferta está sendo lançada em uma terra, e saiba que essa terra é fértil e abundante aqui nessa igreja, amém? Segundo lugar, nós ofertamos porque nós somos pessoas gratas ao Senhor. Nós reconhecemos que Ele nos deu, que Ele nos capacitou para obter do nosso trabalho o nosso sustento, e por isso, pela gratidão, nós ofertamos ao Senhor Jesus, amém? E nós dizimamos ao Senhor Jesus, porque nós honramos o que Ele derramou sobre nós. O dízimo é a forma de nós honrarmos ao Senhor, dizendo: Senhor, nós honramos o Teu nome com o nosso dízimo, porque o Senhor nos abençoou com o suor do nosso trabalho. Então eu quero que você nessa noite siga o que nós lemos aqui. Não oferte com pesar, mas oferte com alegria e consciente que nós estamos ofertando porque nós confiamos e porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez sobre as nossas vidas. E consequentemente, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Então entenda, essa palavra não é minha, está na Bíblia. Ele fará com que tudo seja acrescentado sobre a tua casa. E em todas as áreas, irmãos, não é só financeira. Todas as áreas vos serão acrescentadas. Na área espiritual, você vai transbordar na presença de Deus. Nos dons do Espírito Santo, há de transbordar sobre a tua vida. Na área financeira, na tua área conjugal, eu tenho certeza que a prosperidade de Deus, ela é completa. Ela é completa e abundante sobre a sua vida. Então você agora que ouviu essa palavra, está consciente para ofertar na casa do Senhor. Eu gostaria que você pegasse o teu dízimo, a sua oferta sobre as suas mãos, e nós vamos apresentar agora. Mas nós vamos orar com fé, porque eu tenho certeza que Deus há de multiplicar sobre a tua vida. E eu quero que você também, que não tenha, que você estenda as tuas mãos, porque eu vou orar e eu creio que a partir desta oração gerará fruto sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora como igreja do Senhor, e eu apresento, meu Deus, os dizimistas e os ofertantes da tua casa, Pai.
Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus da provisão, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é o Deus que não deixa faltar nos celeiros do teu filho, Pai. Senhor Jesus, nós cremos, Pai, em um Deus que enxerga a menor das ofertas, Pai, mas também enxerga a intenção do coração, Pai. Nós ofertamos com amor e com alegria, Pai, na tua casa, Pai. Nós oramos para que o Senhor repreenda o devorador, Pai, sobre as nossas mesas, Pai. Que tudo que nos impede de prosperar, Pai, venha ser jogado por terra agora, Pai. Pai, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ofertar, meu Deus, com amor e com alegria e com corações intencionais, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, dizimar na tua casa, meu Deus, com honra, dizendo: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre o meu celeiro, Pai. Pai, eu oro agora, meu Deus, em direção aos que não podem ofertar, Pai, não pode dizimar, Pai, pois o mesmo Deus que nos capacitou para ofertar é o mesmo Deus que abre porta onde não há porta, é o mesmo Deus que multiplica aonde não existe, Pai. E nós cremos no Deus da provisão, nós cremos no Deus que tudo vê e conhece as nossas necessidades, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, ao de encontro, meu Deus, aos que precisam de um emprego, meu Deus. Vá de encontro, meu Deus, aos que precisam de uma porta aberta, Pai, de uma provisão de urgência, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, venha honrar os teus filhos, Pai. Que deste altar, Pai, saia testemunho vivo, Pai. Saia testemunho vivo que o Senhor operou o milagre da multiplicação. Aleluia. As obreiras vão estar passando, recolhendo, e você continue de pé para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade. Nós confiamos, Jesus. Nós confiamos, Jesus. Existe um nome maravilhoso, existe um nome que tem poder, existe um nome que é sobre todos, existe um nome que tem poder. No nome de Jesus, muralhas vão cair, cadeias vão romper, pois teu nome tem poder. Podemos declarar, com fé vamos gritar, pra sempre adorar, pois teu nome tem poder. O seu nome é Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. O seu nome é Oh, Espírito Santo, nós aguardamos, Jesus. Oh, Deus, nós queremos Jesus. No nome de Jesus, muralhas vão cair, cadeias vão romper, pois teu nome tem poder. Iremos declarar, com fé vamos gritar, pra sempre adorar, pois teu nome tem poder. O seu nome é Jesus,
fonte de água viva, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito da verdade, Jesus. Diga assim: Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o Senhor. Emanuel, conosco está, o Deus que nunca vai abandonar. Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o Senhor. Emanuel, conosco está, o Deus que nunca vai abandonar. O seu nome é Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. O seu nome é Jesus, aquele que vem nos buscar, pra sempre nós vamos reinar com Ele. Jesus, Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o Senhor. Emanuel, conosco está, o Deus que nunca vai abandonar. O seu nome é Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. O seu nome é Jesus, aquele que vem nos buscar, pra sempre nós vamos reinar com Ele. Jesus, aleluia. Aqueles que creem que chegará um dia em que a igreja estará com Ele, aleluia. Ele inaugurou o reino celestial para que eu e você pudéssemos estar lá com Ele. Ah, Deus, é chegado a hora, é chegado a hora. Nós precisamos estar preparados, reconhecer Ele. Ei, escute, há uma paternidade sobre a tua vida. Você não está sozinho, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Eu te convido a fechar os seus olhos e declarar a sua melhor adoração ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Oh, aleluias. E Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, os querubins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo.
tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante suas mãos. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, oh, somente pra tua glória, oh, aleluia, meu Deus, oh, Senhor Jesus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Oh, como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, oh, somente pra tua glória, somente pra tua glória, oh Senhor, a glória é tua e de mais ninguém, oh, aleluia, Jesus. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Mais uma vez, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa. Oh, aleluia, Jesus. Me fiz exclusivo, você conta conosco, meu Pai. Meu Deus, envia-me. Como diz
a glória é tua. A glória é tua e de mais ninguém, Senhor. Aplaude e glorifique o nome desse Deus. Esse Deus que é poderoso, aleluia. Mateus capítulo 5, verso de número 4. Quem encontrou? Então vamos ler. Eu vou ler uma vez, depois vocês vão repetir, tá bom? Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Todo mundo junto, vamos lá, 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem precisa de consolo aí? Diga comigo, Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma, salva. Senhor, salva-me pelo poder da tua palavra. Amém. Podeis assentar. Dê a melhor salva de palmas para Jesus, bem forte, bem alegre. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos diante daquele que é chamado o maior sermão de todos os tempos, pregado por Jesus, o maior pregador que já passou por essa terra. E nós estamos diante de um versículo que esta bem-aventurança ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderíamos aqui traduzir esta bem-aventurança como felizes os infelizes. É um negócio meio controverso para o mundo, mas para nós que vivemos o Evangelho de Cristo, que é ponta cabeça neste mundo, que é o contrário deste mundo, tudo que este mundo abraça, o Evangelho repudia, e tudo que esse mundo repudia, o Evangelho ensina e ele abraça. Então, que espécie de tristeza é essa que pode produzir a maior felicidade? A palavra usada por Jesus aqui é pantoustes, ou pantoutes, que significa lamentar, plantear pelo morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser de tal maneira que não pode se ocultar. A palavra chorar, segundo William Barker, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. E a gente vai ver que a palavra que se usa também para descrever a morte de um ente querido, na Septuaginta, ela é a palavra que descreve o lamento de Jacó, quando creu que José, seu filho, estava morto, porque os seus irmãos assim o disseram. Não se trata aqui apenas de dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Então, nem todos os que choram, eu já quero adiantar para você, que nem todos os que choram serão consolados. Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Porque nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, choramos de dor física, choramos pela decepção, choramos pelo desespero, choramos pela desesperança, choramos pela saudade, choramos pela compaixão, choramos pela solidão, choramos pela solidão e às vezes choramos por amor. Alguém aí chora por amor?
Mas de que tipo de choro Jesus está tratando nesta bem-aventurança? Jesus está tratando aqui de duas coisas. Uma é a declaração: felizes são os que choram. E a outra é uma promessa: esses serão consolados. Então, antes da gente falar que tipo de choro é esse, eu queria relatar para vocês o que esse choro não significa. Primeiro, não é um choro carnal. Diga comigo, não é um choro carnal. O choro carnal é aquele em que uma pessoa lamenta a perca de coisas exteriores. E não é a perca da pureza, do interior, daquilo que está dentro de nós. Mas chora por coisas externas, coisas banais. Então veja que a Bíblia vai nos mostrar, 2 Coríntios 7,10, coloca para nós aqui, que a tristeza do mundo, ela produz morte. Então, o choro aqui não é um choro externo. Não é um choro externo. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Esse choro não é o choro de Aminon. Quem conhece a história de Aminon? Aminon é um dos filhos de Davi, que ele chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã. Na verdade, ele estuprou a própria irmã, porque ele a amava, mas porém era um amor que não se podia concretizar, porque ela era irmã dele. E aí ele chorava, e um dos seus primos, muito sagaz, assim meio que fazendo o papel do Satanás, chegou para ele e disse: por que você está chorando? Ele disse: por causa da minha irmã, porque eu queria ter ela. E ele disse: rapaz, faz o seguinte, faz de conta que você está doente e pede seu pai que mande a sua irmã para cuidar de você. E ele vai mandar. E ele mandou. Ele assim fez e o pai mandou. E quando ela estava lá, ele agarrou ela à força e estuprou ela. Só que o salário do pecado é o que, gente? A morte. Como Davi tinha várias esposas e Aminon era filho de uma das esposas e a Tamar era filha de outra, junto com Absalão. E aí Absalão se condoeu pela sua irmã de pai e mãe. E ele então propôs um esquema, um meio para matar o seu irmão de parte de pai, que abusou da sua irmã de parte de pai e mãe. E ele armou tudo e deu certo. E apareceu lá o Aminon na festa de Absalão, e Absalão matou Aminon. Isso virou um problema sério, que a gente sabe que trouxe muitos problemas a toda a família. O pecado, ou um abismo, chama outro abismo. Não adianta você pensar que tirando a vida de alguém vai resolver o seu problema. Você vai criar outro problema. E outro problema, e outro problema, e outro problema. Então, não se paga o mal com o mal. Se paga o mal com o bem. Porque o mal com o mal só gera mais mal. Mas o mal com o bem, ele é quebrado. Então, existe um outro camarada que chorou também, que era Acabe. Ele chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual Acabe cobiçava muitos dias. E aí a sua irmã, a sua esposa Jezabel,
serva de Baal, do Satanás. Vocês entenderam bem? Chegou para o homem banana, Acabe, e disse: por que você está chorando, meu esposo? Já pensou um homem chorando, irmão? E a mulher que tem que vir consolar ele, tomar as dores e resolver um problema para ele. Então, o Acabe é o banana da história na Bíblia. Ela chega e diz: por que você está chorando? Não, porque eu não tenho eu queria a vinha de Acabe, mas Acabe não quer me vender, não quer me dar e não quer trocar em troca de outra. E eu quero. Parece aqueles meninos birrentos: eu quero. E Jezabel disse: fique tranquilo, porque eu vou resolver esse problema. Falou até mais grosso, né? Mais grosso do que ele. Porque quando um homem não assume o seu papel, as mulheres assumem. Só que não é papel delas. E aí é problema. E aí ela foi lá e resolveu o problema. Matou o Nabote. E isso trouxe um problema para os dois. Porque Deus sempre vai estar do lado dos injustiçados. Se você acha que vai fazer um mal para alguém, não, aquele camarada lá, ninguém nem conhece, né? É um nada. Esse nada tem um Deus no céu que fará justiça por ele. Aprenda uma coisa: você, com a sua posição, o dinheiro não é melhor do que ninguém. Todos vão para o mesmo lugar, no sentido de corpo físico. Todos vão para 7 palmos debaixo da terra. Seu dinheiro não muda nada. Muda se você se entregar a Jesus. Aí você é o homem mais rico que existe nessa terra. Agora veja bem que o choro que aqui estamos falando também não é o choro de Faraó, que chorou por ter feito bem, por ter libertado o povo de Israel. E aí ele se arrependeu do seu arrependimento. Já viu uma coisa dessa? Ele se arrependeu de ter arrependido. E ele mandou ir atrás do povo. Então, outra coisa, o choro que Jesus está falando aqui não é o choro do remorso e do desespero. Porque esse foi o choro de Judas. Ele viu o seu pecado. Ele entristeceu pelo seu pecado. Ele confessou o seu pecado. Ele justificou Cristo, dizendo que ele era inocente. Ele restituiu as moedas que ele vendeu Jesus de volta. Mas Judas está no inferno e parece ter feito muito mais do que muita gente faz hoje. Mas ele confessou o seu pecado, ele restituiu. Sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de remorso. Porque aquele que se arrepende e deixa, escute essa palavrinha, ó, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Judas arrependeu, fez tudo isso aqui, um remorso, mas ele não foi até Jesus para pedir perdão. Ele quis resolver sozinho. Então, a Bíblia diz que ele suicidou-se, né? Agora veja bem, esse choro que Jesus está falando também não é o choro do medo das consequências do pecado. Porque tem gente que chora porque tem medo da consequência. Fiz uma besteira, aí tampa chorar para ver se alguém tem dó dele e não faça justiça.
É o choro de Caim quando matou seu irmão Abel. Deus o confrontou. E ele então disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Gênesis 4:13. Então, o castigo afligiu ele mais do que o seu pecado. Ele ficou mais com medo do castigo do que do pecado que ele cometeu, de matar o irmão. Ele não estava chorando porque tinha matado o irmão. Ele estava chorando porque Deus disse: eu vou cobrar o sangue do seu irmão. O sangue do seu irmão clama por justiça. Então, chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora porque foi apanhado, e não pela ofensa que ele cometeu. As lágrimas do ímpio, irmão, são forçadas pelo fogo da aflição e não pela do arrependimento. Em último lugar, o que esse choro não é? Não é o choro apenas externo e teatral. Jesus disse que os fariseus mostravam-se contristados, desfigurados, a face com o fim de parecer aos homens que jejuavam. Mateus 6,16. Os olhos deles estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos deles estão umedecidos, mas o coração está endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e o seu reino, ele rasgou as suas vestes e vestiu-se com um pano de saco. Está lá em 1 Reis 21:27. Mas aí a Bíblia vai nos mostrar que as suas vestes estavam rasgadas, mas não o seu coração. Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado que ele havia cometido. Agora, o que esse choro significa? O que Jesus está falando sobre esse choro? Esse choro, ele deve ser um choro espontâneo. Lembra daquela mulher pecadora lá de Lucas capítulo 7? Ela revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela se jogou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela veio com um unguento em suas mãos. Ela veio com amor em seu coração, com lágrimas nos seus olhos, diante de Jesus, se arrependendo pelo seu pecado. E os santarrões que estavam ali na reunião disseram: como pode o senhor ficar perto de uma mulher dessa, deixar uma mulher dessa te tocar? E ele disse: ela fez uma coisa que será lembrada por onde se pregar essa palavra. Em segundo lugar, esse choro deve ser um choro espiritual, irmão. É o choro pelo pecado e não apenas pela consequência do pecado. A Bíblia diz que Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais deixou que Jesus tirasse, ou que Deus tirasse as pragas do seu coração. Tirar as pragas apenas do exterior, em sua volta, mas não do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado mais do que pela consequência do seu pecado. Olha o que ele vai dizer: o meu pecado está sempre diante de mim. E Deus tinha falado: a espada não vai sair da tua casa a partir de hoje. Mas Davi não está chorando pela espada que Deus falou que viria para sua casa, não. Ele está dizendo: não é a espada, eu estou chorando por causa da espada que virá, não. Ele disse: eu estou chorando por causa do meu pecado. A ofensa contra Deus, irmão, ela fere mais do que qualquer coisa.
Nós devemos chorar pelo pecado, irmão, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Olha para você ver em Atos capítulo 7, verso 51. Atos 7, 51. Vamos ler. O que o pecado faz, ele ofende o Espírito Santo. Atos 7, 51. Tem alguém aí, irmão? Ajuda nós aí. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. O pecado ofende e resiste o Espírito Santo. O pecado é contrário à natureza de Deus, porque Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado, meus irmãos, é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. Então, o pecado, ele luta contra Deus. Atos 5, 39. Põe para nós. Atos 5, 39. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. O pecado, ele ofende, ele luta contra Deus. Outra coisa, nós devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para redimir-nos dos nossos pecados. Deus enviou o seu Espírito Santo para nos confortar. Nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito Santo, e nós não deveríamos chorar? Devemos chorar. O pecado é contra o amor de Deus. É pior do que o pecado dos demônios, irmão. O pecado do ser humano é pior do que o pecado dos demônios. Sabe por quê? Porque a eles jamais foi oferecido a graça, mas a nós foi oferecido a graça. Jesus não veio e morreu pelos demônios, não, porque eles já estavam perdidos, condenados. Mas por você, Jesus morreu. E por que você ainda continua fazendo o contrário a Ele? Por que você ainda continua pisando no sangue de Cristo? Nós caímos e a nós foi oferecida a graça, e ainda pecamos contra ela. Pecamos contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Em terceiro lugar, nós devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes. O pecado, irmão, ele nos priva do maior bem, a comunhão com Deus. Isaías 59, verso 2. Pode colocar aí, mas todo mundo sabe de cor. O verso 1 todo mundo sabe, né? Isaías 59, 1 diz o quê? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. E o verso 2? O verso 2 diz: mas a vossa iniquidade, o vosso pecado, faz separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quem é que faz separação entre nós e Deus? O pecado. O pecado. Entendeu? A única legalidade que o diabo tem para agir na sua vida, na sua casa e na sua família é o pecado. Se você se colocar diante de Deus como uma pessoa santa, separada do pecado, o diabo não tem poder na sua casa,
não tem poder na sua família, não tem poder na sua vida. Se ele está entrando lá é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada em alguém da sua casa. E você precisa eliminar o pecado para que ele saia da sua casa. Às vezes tem coisa lá dentro da sua casa que você nem sabe. E isso é uma porta para a entrada do diabo lá na sua casa. Você quer ver algumas coisas? Quando você assiste filmes, que são filmes de terror, para que você assiste filme de terror? De exorcismos. Estão fazendo trabalho lá dentro da sua casa, através do filme. Pastor, isso não tem nada a ver não, pastor. Eu conto sempre uma experiência de que uma certa vez os nossos filhos, e olha que nós morávamos em cima da igreja. Nós morávamos em cima da igreja, no sobradinho da igreja. Eu, minha esposa, meus filhos. E os meus filhos não estavam conseguindo dormir de noite, acordava gritando, assustado. E minha esposa orou a Deus e falou: Senhor, me mostra o que está acontecendo. Por que esses meninos estão acordando assustados? Por que está desse jeito? Vendo coisa, tendo pesadelo. Minha esposa orou a Deus, irmão, e Deus mostrou para ela. Quando eles estavam assistindo um desenho não tem nada a ver, o desenho bonitinho e tal, tudo certinho. Só que no final do desenho, lá nas propagandas, tinha uma música. Presta atenção, uma música em inglês. Quando a música estava rodando em inglês, o Espírito Santo falou com a minha esposa, ela estava lá lavando vasilha, olhando os meninos. O Espírito Santo falou: coloca a legenda. E ela logo largou ali as vasilhas, os negócios, foi lá, colocou a legenda da música em inglês, que estava cantando dentro de casa. Quando ela colocou a legenda, a música dizia assim: ó espíritos das profundezas, vem morar aqui. Vem, chamando. Irmão, na hora, minha esposa pegou, era um DVD que nós tinha comprado. Pegou esse DVD, irmão, tentou quebrar o bicho, mas o bicho não quebrava. Tentou pôr fogo nele, o bicho não queimava. Aí ela pegou e orou. Falou: Senhor, esse negócio aqui tem que ser queimado. E tacou fogo de novo, aí queimou. Parece simples, não parece? Mas é porta que o diabo usa para entrar na sua casa, na sua família, na sua vida. Essa pornografia que você olha no celular. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar outra coisa. Certas pessoas que você leva na sua casa, cheia de demônio, está indo lá descarregar demônio na sua casa. Não é qualquer pessoa que pode entrar na nossa casa, não, irmão. Vigia, fecha a porta. Fecha a porta. Talvez para Deus te libertar completamente, você vai ter que dispensar algumas pessoas da sua vida. Tirar algumas pessoas de andar lá na sua casa. Faz um teste. Ora para Deus te mostrar. Deus falou comigo aqui, eu falei com a irmã Patrícia, está lá atrás, não é, irmã Patrícia? E Deus ia mostrar para ela um negócio lá. Deus mostrou. Deus mostra, irmão. A gente, é porque a gente é muito carnal. A gente, pensa que Deus não fala. Deus fala. O tempo começou a fechar lá dentro da sua casa. Ora a Deus, falou: Senhor, me mostra o que está acontecendo aqui. Esse demônio tem que sair daqui da minha casa. Você e o seu esposo está discutindo à toa, bobeira. Está virando uma discussão louca. Pode orar que tem demônio lá, irmão. Se você tiver fé, você vai chegar lá na sua casa hoje. Isso aqui é ato de fé. Você vai abrir a porta da sua casa. Aquela porta que dá a saída para a rua lá, sei lá, para qualquer lado da casa, para o fundo, onde for.
Você vai abrir a porta, você vai chegar lá, ó. Abriu a porta, vai ficar aqui como alguém que estivesse pedindo alguém para sair da sua casa. Sabe quando você fica com a mão na maçaneta já e fala assim, ó, para fora. Sai da minha casa agora em nome de Jesus. Você vai ver a diferença até para dormir hoje de noite. E amanhã mesmo começa a faxina espiritual lá na sua casa. Ora a Deus, fala, Senhor, me mostra o que está aqui dentro que está atrapalhando. Às vezes tem alguma coisa que você ganhou. Vai passando a mão nas coisas que você ganhou lá, pega assim para ver se você sente alguma coisa. Se você sentir um arrepio, um negócio ruim, você já pega e taca no fogo. Não dá para outra pessoa não. Você der, vai o demônio para ela. Expulsa tudo, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Tem que expulsar, irmão. Tem que expulsar. Então, nós devemos chorar. Não apenas chorar, mas nós precisamos voltar-nos para Deus com choro. Olha o que diz Joel 2,12. Coloca para nós aqui. Joel 2,12. Tocai a buzina em Sião, dai a voz. 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Com jejuns, com choro, e não é só chorão, com pranto. Pranto é, sabe, rasgar a alma diante de Deus. E não adianta nada você passar o dia inteiro flertando com Satanás e vir aqui para a igreja pensar que Jesus vai te querer. Você passa o dia inteiro enamorando o inimigo, aí chega aqui na igreja, Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero. Irmão, vigia. Vigia. Jesus te pega. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra. Então nós devemos chorar, irmão, não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. Outra coisa, esse choro deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado, porque o pecado nunca nos melhora, o pecado sempre nos piora. E o pecado, irmão, ele nos faz pior do que a serpente. Sabe por quê? Porque a serpente não tem nada dentro dela senão o veneno que o próprio Deus colocou. Mas o pecado em nós é diferente dela, porque até o veneno da cobra é medicinal. Mas o veneno que o Satanás coloca dentro de nós é pior do que o veneno da cobra. Porque o veneno da cobra ainda salva a vida que foi picado pela própria cobra. Mas o veneno do pecado dentro de você, ele mata as pessoas. Ele te mata. Quem está entendendo, diga amém. Tem umas coisas que Deus odeia, mas tem uma coisa que Deus abomina. O que Deus abomina, pastor? Aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Pessoas que fazem panelinhas para falar mal do pastor, falar mal do líder,
Fala mal de um, fala mal do outro. Isso que está saindo pela sua boca é o puro veneno do Satanás. Davi sabia respeitar a autoridade. Saul, que era o líder, estava endemoniado. E os homens de Davi chegou nele e falou assim: por que você não mata logo esse homem que está endemoniado, que está lá no poder? Ele não está certo, não. É verdade, ele não estava certo, não. Mata ele e assume o lugar dele. O que Davi disse? Ele é ungido do Senhor. Ele está endemoniado, mas ele foi ungido pelo Senhor e foi colocado naquele lugar pelo Senhor. E cabe ao Senhor tirar ele daquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, não deixa o diabo entrar no seu coração. As autoridades são colocadas diante de vocês por Deus. E o meu dever e o seu dever é respeitar as nossas autoridades. E respeitar não é só fazer o que eles pedem, que ele está falando com você. É respeitar de não falar pelas costas. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que ouvem você falando, que você acha que é seu amigo, é os mesmos que chegam no pastor, no líder e diz: fulano estava falando do senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou te dando um conselho. Cuidado. O bicho está solto aí, irmão. O leão ruge buscando a quem possa tragar, mas é o leão do inimigo lá. A Bíblia mostra que Pedro disse para Ananias: Ananias, Atos 5:3, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Entendeu aqui? Quando você mente a uma autoridade, você não está mentindo simplesmente para o pastor da igreja, para o líder. Não, você está mentindo para o Espírito Santo. E Ananias morreu na hora. Você já imaginou se Deus fizesse isso hoje ainda? E Ele faz, viu? Ele faz. Vocês duvidam? Teve um homem que falou mal do seu pastor. E de um pastor desse ministério nosso. Um homem falou mal do pastor do nosso ministério. Deu um câncer na língua dele. E ele morreu. Entende ou não? Entende ou não? Eu não vou seguir aqui na palavra. Vou dar mais exemplo. Agora, olha o que está escrito em Esdras, capítulo 10, versículo 1. Será que ele errou quando ele orava fazendo essa confissão? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Os que choram influenciam os outros a chorar. De verdade. Começa a chorar. Daqui a pouco seu esposo, a sua esposa, seus filhos vai estar do lado de você lá, chorando. Vai estar lá chorando. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que orava pelo seu esposo, o seu esposo bebia muito.
era um alcoólatra. E um dia ele chegou com uns amigos dele de vida de cachaça, né? Chegou em casa, todo machão, né? Que quando tem gente, irmão, que é bonzinho, humildezinho, mas é só beber uma dosinha de pinga, mas o homem fica valente, parecendo o Hulk. Fica nervoso. Sem pinga não tem coragem de matar uma barata. Mas quando bebe pinga, quer bater até na polícia. E esse homem chegou em casa e disse para a mulher: faz uma sopa para nós aí. E ela estava saindo para ir para a igreja. Era serva do Senhor. E aí, ela pegou, voltou. A Bíblia diz que a mulher sábia tem marido que não é cristão. Ela ganha o seu marido só com o seu testemunho. Ela não precisa falar. Só o testemunho dela convence o marido. Não precisa falar nada. Aí ela vai lá, faz a sopa, tal, traz para os seus amigos, traz para ele. Quando ela entrega o prato de sopa quente na mão dele, ele olha para a cara dela, olha para a sopa e joga a sopa na cara dela. Queimou o rosto. O prato caiu no chão, a sopa caiu no chão. Ela com o rosto queimando. Os amigos dele, bêbado, ficou bom na hora. Ficou olhando assim aquela cena. E os outros, quando chegavam em casa, a mulher desceram o cacete mesmo. E a mulher dele era boazinha, serva de Deus, humilde. A irmã foi lá, pegou um pano, limpou toda a sujeira, pegou os cacos, juntou todo, foi lá, pegou outro prato, colocou sopa e trouxe para ele e disse: você quer mais? As irmãs estão tudo pensando, essa mulher é anjo, não pode, não é uma mulher. É uma mulher de Deus, irmãs. É uma mulher de Deus, viu? Se vocês não chegou nesse nível ainda, vocês luta para chegar. E aí os amigos dele levantou e disse para ele: nunca mais você fale comigo. Você é um monstro. Saiu, foi embora, largou ele sozinho lá, cara de tacho. A mulher dele, ele não quis mais, foi lá, guardou o prato, entrou para o quarto, limpou o rosto, né? Foi para o quarto, dobrou o joelho, e com a porta meio fechada, assim, uma gretinha só aberta, dobrou o joelho perto da cama, e começou a orar e dizer: Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Porque ele será um servo do Senhor. Olha a fé, irmão. E ela orando pelo marido, ele veio e olhou pela gretinha assim, não aguentou. De repente ela abriu a porta, foi lá, ajoelhou do lado dela. Olhou para ela e disse: nunca mais eu faço o que eu fiz, e a partir de hoje eu quero ir para a igreja com você. Então, o pecado nos separa de Deus. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, a gente muda tudo. Agora, para a gente finalizar, o que opõe ao choro pelo pecado? O que é que não deixa você chorar por causa do seu pecado? Primeira coisa, coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Coloca aí para mim, por favor. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de pedra não deixa você chorar, derreter-se em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade, pela inflexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso
coração. Está lá em Hebreus 3, 7 e 8. Não vamos ler por causa do horário. Hoje, nós choramos pelos tempos difíceis, mas às vezes nós não choramos pelo um coração duro que nós possuímos. Muitas vezes, irmãos, em vez de chorar pelo pecado, as pessoas alegram-se por ele. As pessoas alegram-se por ele. E essas pessoas, irmãos, elas são piores do que os condenados que estão no inferno. Porque os ímpios que estão no inferno, eles não se deleitam lá no pecado, porque eles já viram o que o pecado leva às pessoas. Agora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, devemos alegrar-nos em Cristo e não no pecado. Outra coisa que vai fazer as pessoas não chorar. Tem pessoas, irmão, que elas são duras no sentido de não ter flexibilidade e humildade para poder reconhecer o seu pecado, o seu erro. Uma coisa que não deixa você chorar pelo pecado: o orgulho. Um dos nossos maiores problemas é o orgulho. O orgulho não é pensar mais de você, é pensar menos do outro. É achar que o outro é tão abaixo de você, que às vezes você, mesmo estando errado, você não aceita. Só porque você acha que ele é menor. Você acha que o outro é menor. Então, deixa eu caminhar para o fim. Quais são os motivos para esse choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas por perdas de coisas materiais, você desperdiçará as suas lágrimas. Não terá nenhum benefício. O choro pelo pecado, ele é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é uma evidência de que você nasceu de novo. Assim como uma criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora pelo seu pecado. Mas um coração de pedra jamais vai se derreter em lágrimas diante do Senhor. O choro pelo pecado, ele é precioso, irmão. Quando aquela mulher pecadora lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, nós podemos afirmar que as suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume que ela derramou ali aos pés de Jesus. O choro pelo pecado, meus irmãos, ele produz alegria. O choro pelo pecado, agora, ele previne o choro no inferno depois. Chore agora. Chore agora. Chore agora. As pessoas que amam o pecado, elas não choram. As pessoas que são desesperadas pelo pecado, elas não choram. As pessoas que têm a presunção da misericórdia. Qual que é a presunção da misericórdia? Deus é bom, muito bom, não vai me jogar no inferno nunca. Na última hora eu posso aceitar Jesus e ir para o céu. Eu vou fazendo as coisas erradas, tudo errado, mas na hora que eu ver que eu vou morrer, aí eu aceito Jesus. Senhor, eu quero te aceitar. Então, cuidado. Isso é presunção da misericórdia. A Bíblia diz que Deus é misericórdia, mas Deus é justiça também. Deus é justiça. Se você tem a oportunidade e está procrastinando no pecado, cuidado. Você pode se perder. Você pode se perder. Qual que é o conforto oferecido aos que choram o verdadeiro choro? O choro
precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sementes do conforto. Para a gente finalizar, de verdade, as lágrimas do arrependimento têm rolado no seu rosto? Você tem chorado? Você tem chorado, irmão? Você se entristece por entristecer o Espírito Santo de Deus? Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náuseas pelo pecado? Eu espero muito que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Deus rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo,